Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja bem-vindo à edição de número 71 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e comigo na bancada os jornalistas e consultor Kleber Santos, bem-vindo. Bom dia, Cafeu, bom dia a cada um dos nossos ouvintes que nos acompanha nessa manhã. O jornalista João Jabur. Bom dia, Cafeu, bom dia, amigos aqui da mesa e bom dia à nossa grande audiência. Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje, o empresário e presidente do PSDB, o Caio Kobe. Caio, bem-vindo aqui novamente ao ao Café com Política. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma honra estar aqui. Bom, Caio, o PSDB está fazendo, então, constituindo uma federação, é isso? Se aproxima do Cidadania. Isso já aconteceu sempre no nível nacional, né? Aconteceu em maio do ano passado. A federação é um instrumento que a legislação eleitoral criou para que os partidos façam uma fusão temporária. Tem data marcada, inclusive é de 4 anos. Isso significa que os partidos deverão estar juntos nas eleições. Isso acaba com aquela história das coligações oportunistas só para a eleição. Exato. E obviamente que há um pressuposto de que permaneçam juntos em termos de alinhamento de ideias, né? Existe esse pressuposto. Mas é exatamente uma coligação pré-definida, compulsória. E, por exemplo, no caso da eleição municipal, em todos os municípios do Brasil, haverá uma chapa única de vereadores formada por PSDB e Cidadania. No caso de Bauru, 22 nomes apenas. 22 nomes, que é exatamente por conta de 21 mais 1, a nova legislação, né? Exatamente, esse é o limite. 21 mais 1, então são 22. Então nós temos já um entendimento de que cada partido deverá indicar 11 nomes. Temos um entendimento. Um time de futebol. Um time de futebol entre o PSDB e o Cidadania, representado pelo Arnaldinho, de que vamos conduzir dessa forma. Ô Caio, dessa forma, né, com essa quantidade até limitada de candidatos, provavelmente vai ter uma peneira. Qual é o critério que o PSDB vai usar aqui em Bauru? Ou a federação nesse caso. Ou a federação nesse caso, exatamente, porque provavelmente teremos mais pré-candidatos do que vagas, né? Isso depende também da capacidade de cada partido, né? De organizar a chapa de vereadores. Por exemplo, o Arnaldinho do Cidadania é um grande formador de chapas, né? Ele tem essa característica. Nós tínhamos o Marcelo Borges, que saudoso, infelizmente não está mais entre nós, e o Valdir Caso também, que no PSDB, enfim, que tinham essa experiência de formar chapas de vereadores, né? Nós no PSDB temos um núcleo, nós vamos depender muito do nosso núcleo raiz, né, que continua militando, que continua se reunindo, mas obviamente que isso está na pauta, e uma das principais atribuições da comissão provisória é conseguir montar uma chapa, enfim, que tenha competitividade. Agora, para a majoritária, né? A gente viu uma reunião que você foi convidado, a Chiara Ranieri estava, mas tinha ali um espectro bastante importante do centro-esquerda e a esquerda, né? Para a majoritária, há uma negociação diferente? Sim. Eu tenho conversado, no caso específico daquela reunião, fui convidado e compareci. O Edilson Marciano até que fez o convite a mim e tal. Que ele é da rede, e eu também, como representante do PSDB, tenho procurado agentes políticos de outros partidos no sentido de conversar sobre a eleição municipal. E também fui convidado pelo capitão Augusto, que esteve aqui e tal, também compareci, e eu já convidei, o Carlos Braga já esteve participando da reunião do PSDB, a Chiara já esteve participando da reunião do PSDB, convidada da reunião desse núcleo histórico, raiz que nos reunimos. O Edilson Marciano já foi convidado, já participou, enfim. Então nós estamos conversando no sentido de criar uma alternativa para a eleição majoritária, uma alternativa que seja alternativa às candidaturas colocadas, né? E que seja, enfim, capaz de ser minimamente competitiva e que fundamentalmente tem uma proposta para a cidade, uma proposta de gestão
enfim, realizador, eficiente. Você tem alguma disposição de concorrer? Não, eu acho assim, eu acho que o cargo de... Eu acho que seria razoável que fosse alguém mais jovem, né? Até mesmo pela questão da competição e também pela questão do cargo, né? Eu acho que seria mais indicado uma pessoa assim, enfim, com um pouco mais de um pouco mais de combustível no tanque em termos de energia. Agora, Caio, até é importante um esclarecimento, porque confesso para você que surpreendeu, e isso eu estou falando do ponto de vista pessoal, e mais também com as pessoas que eu convivo, a sua sinalização de apoio ao Lula. Né? Você teve ali com o Geraldo Alckmin, com o próprio ex-companheiro teu, o Pedro Tobias, e você não escondeu que a sua preferência entre Bolsonaro e Lula seria pelo Lula. É muito mais contra o Bolsonaro, é uma convicção tua, porque você vem de um meio empresarial, obviamente que não quer dizer que quem está no meio empresarial não pode ter alguma preferência à esquerda, mas ficou assim, vamos dizer, mal aparado, e ninguém enxergava no Caio Coube, pela sua trajetória, alguém que pudesse ter algum viés, ainda mais especificamente do Lula, com tudo que aconteceu com ele. Acho que é um bom momento para você esclarecer o teu posicionamento ali durante as eleições presidenciais. Sim, eu realmente estive presente naquele evento, quando esteve aqui o Geraldo Alckmin, pela minha afinidade em relação a ele, e sempre deixei claro a minha posição anti-Bolsonaro. Eu sou contra o que a extrema-direita, a direita radical que o Bolsonaro representa, a obsessão por armas, o questionamento permanente das urnas eletrônicas, a negação da ciência durante a pandemia, enfim, o uso intensivo das fake news, a maneira como ele se relaciona com os adversários, enfim. Então, na minha convicção de cidadão pessoal, a coisa mais importante nas eleições de 2022 era impedir um segundo mandato da direita radical, representada por Bolsonaro e por esses bolsonaristas malucos, Carla Zambelli, Daniel Silveira, Roberto Jefferson, todo esse ambiente. Então, a alternativa no segundo turno para enfrentar e impedir e restabelecer a democracia, a civilidade na política, com muita tranquilidade e convicção em relação a isso, eu realmente votei no Lula. Agora, o Lula te surpreende pela aproximação com Ortega, abrindo as portas para a Venezuela, falando do aborto, contradizendo uma série de convicções anteriores. Você não se decepciona com isso? Olha, Gafel, eu acho que esse governo que está aí com 7 meses tem pontos positivos e pontos negativos. Os pontos negativos, eu acho que são esses, quer dizer, essa declaração em relação à Venezuela, que a Venezuela é uma democracia, né? A maneira que ele recebeu Maduro um dia antes de chegarem os outros chefes de Estado na cúpula da América, as declarações dele em relação a guerra da Ucrânia, que a Ucrânia também era responsável pela guerra, quer dizer, totalmente equivocado, essa ambição dele de ser um líder mundial, de tentar negociar a paz entre... Agora, o governo também tem coisas positivas, quer dizer, resgatou todos os programas sociais, foi ajudado pela PEC da transição, quer dizer, estão aí com toda a força o Bolsa Família de volta, Minha Casa Minha Vida de volta. Tem toda uma preocupação com o meio ambiente, o governo do PT e dos seus aliados, o que é importantíssimo para a imagem do Brasil no mundo. Quer dizer, o Brasil no mundo é visto como alguém responsável pela maior floresta tropical do mundo, que tem uma importância muito grande nessa questão das mudanças climáticas. Então isso aí é a melhor ideia. Na área da educação já tem um programa interessante que é do ministro Camilo Santana, de aumentar o tempo de período integral nas escolas, atingindo 25% dos alunos, 50% das escolas. Tem também os programas voltados para a população de baixa renda, como aumento da isenção da faixa do imposto de renda, que é uma coisa importante. Aliás, era a plataforma dos dois candidatos, tanto Lula como Bolsonaro. Tem a questão do desenrola,
que também é uma coisa que vai ao encontro das pessoas de baixa renda, melhoria. Então tem bastante. E, principalmente do ponto de vista da economia, a gestão do Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda. Quer dizer, uma gestão, tem uma equipe técnica muito boa, está conseguindo encaminhar temas importantíssimos, como a questão da nova regra fiscal e com o apoio do Congresso que votou, a questão da reforma tributária, da simplificação tributária que vai acontecer com a aprovação do IVA dual. É uma coisa muito técnica assim para explicar, a gente perde muito tempo. Enfim, então os avanços, tanto que o Fernando Haddad é hoje visto pela Faria Lima, pelo Centro Financeiro do Brasil, como uma enorme de uma surpresa. E os ataques ao Banco Central? Os ataques ao Banco Central são uma arma política, sabe, mas inadequado do ponto de vista do Lula também, porque ele tem que respeitar a decisão técnica. O Roberto Campos Neto falou várias vezes que ele, enfim, que a decisão era técnica, que é um comitê de 9 anos, né? Eu tenho reparado que o Federal Reserve, que é a referência, né, nos Estados Unidos para o Banco Central, embora a inflação tenha caído nos Estados Unidos bastante, também tem mantido a taxa de 5,25 nos Estados Unidos. Enfim, então o Banco Central é muito cauteloso, né? E eu acho que isso aí foi mais. Eu não concordo com essa pregação. Tem que esperar. E começou a trajetória de queda, já cortou, até surpreendeu o mercado, né? Com 0,5 ao invés do 0,25 na reunião do Copom dessa semana. E o Roberto Campos Neto acabou saindo bem na fita, porque ele foi o voto de Minerva no 5-4, né? E foi a favor. Então eu acho que obviamente que o grande desafio para qualquer governo, né, além de melhorar as questões sociais, educação, saúde, os programas de assistência social que são importantes num país como o Brasil, acelerar o crescimento econômico, né? Só o crescimento econômico é que vai gerar inclusão social e melhorar, inclusive, a questão social. Que se acaba com as transferências de renda e gera emprego direto, né? Kleber. O Caio, na questão, por exemplo, do governo do estado, né? Como que você vai seguir com o Tarcísio, contra o Tarcísio, como que vai ser a composição em Bauru, e tendo em vista também que o Tarcísio é um grande cabo eleitoral, pelo menos até o momento, ele está acima de praticamente todos os prefeitos do estado de São Paulo em termos de aprovação e popularidade. O Tarcísio é um nome muito forte. Hoje, todo, né, na política brasileira, todo governador de São Paulo, enfim, tem um cargo, o segundo cargo mais importante do Brasil, né, depois de presidente da República, até pela dimensão de São Paulo, pelo orçamento de São Paulo. O Tarcísio foi uma surpresa eleitoral, mostra o prestígio eleitoral do Bolsonaro, quer dizer, ele que bancou, né, estimulou o Tarcísio a ser candidato a senador por Goiás, um estado do agro e tal. Ele não vai ser. E o Tarcísio é um cara bem preparado, ele tem uma formação de engenheiro militar e tal, é um cara bem preparado. Ele é vamos dizer assim, um técnico, né, na gestão pública e tal, adquirindo um pouco da habilidade política, que são outras competências que, né, são novas para ele. Então eu acho que ele tem condições sim de fazer um bom governo. Eu particularmente votei no Tarcísio, né, no segundo turno, né, obviamente votei no Rodrigo Garcia. Eu acho que ele é um bom quadro, ele é o herdeiro meio mais indicado aí da direita, né, inclusive está super ventilado o nome dele e tal, para disputar, e ele está em busca. Agora é difícil o início do governo, né? Porque o cara tem que criar uma marca, né? Tem uma coisa positiva que ele fez, que é a solução do problema do trecho norte do Rodoanel em São Paulo, né? Ele conseguiu fazer a licitação, inclusive ontem saiu a notícia que em 36 meses vai ser entregue. Então essa é uma coisa importante. Ele é realmente um bom gestor e tem tudo para fazer um bom governo, e o PSDB tem uma boa relação com ele, sim. Tem uma boa relação com ele. Você está acompanhando aqui o Café com Política hoje, entrevistando o empresário e presidente do PSDB, ex-candidato, inclusive, à Prefeitura de Bauru, Caio Coube. Jabur. Caio, o PSDB vive um momento de
ter que se reinventar, até por conta do mau desempenho nas últimas eleições, né? Uma das críticas que se faz ao partido em alguns momentos, a indefinição sobre os posicionamentos da legenda. Até tem aquela brincadeira de partido do muro, em cima do muro. Trazendo aqui para Bauru, na linha da pergunta do Kleber, vocês têm um vereador na Câmara que, na maioria das vezes, se alinha ao governo municipal. Então eu queria saber qual é a posição. Marquinhos Souza, exatamente, o Marquinhos Souza. Então eu queria saber qual é a posição do partido em relação ao governo da Suelen Rosim, né? Até por conta da proximidade aí do período eleitoral, em que o partido vai ter que se definir e ela é uma referência, né, na disputa política, até por ser também candidata à reeleição. Como é que está o PSDB nesse aspecto? Olha, Laburo, a posição do PSDB em relação ao governo municipal é de oposição. A direção do PSDB é de oposição. Inclusive naquele episódio da SEI, né, o Marquinhos até justificou o voto dele, embora ele tenha votado contra, né, em um dos três Tá processante lá que você está falando, tá processante. Né? Ele veio e fez uma justificativa do posicionamento dele e tal em relação a esse tema. Mas, particularmente, o núcleo histórico do PSDB, e aqui nenhuma restrição a quem não faz parte ao grupo histórico, que é o caso dele, né, e do Gazeta, que se incorporaram ao PSDB ao longo da gestão do Gazeta e do João Dória como governador, mas nós temos uma posição de oposição, e por isso que nós não queremos aderir ao projeto de reeleição no caso da Suelen. Nós queremos trabalhar e estar juntos de alguém que represente uma alternativa a um segundo mandato, no caso, né, da atual prefeita. Candidatura própria está descartada, não? Olha, não está descartada, mas eu acho assim que o PSDB isoladamente seria não indicado, até mesmo porque tem pouco tempo de TV, não tem fundo eleitoral, quer dizer, e mais do que isso, porque eu acredito que é preciso unir forças políticas, né? Ampliação assim, de apoios para que realmente possa ter uma candidatura que tenha condições de competir. A prefeita é uma candidatura muito competitiva, óbvio, ela está no cargo, tem o ônus e tem o bônus, mas está no cargo, muito hábil na comunicação, no uso da comunicação digital, enfim, tudo isso é a favor, mas tem também não só o bônus, mas tem também alguns ônus que ela, enfim, enfrenta. Você disse que transitou ali para uma conversa, um diálogo com vários espectros, né? Você falou do Capitão Augusto, falou também de outras reuniões. Há uma possibilidade de uma composição, por exemplo, a gente sabe que o PL vem forte, quer colocar, obviamente que aí você teria que conviver com o bolsonarismo, porque o Capitão Augusto é Bolsonaro e o Bolsonaro vai fazer palanque aqui. Há uma possibilidade ou não? Você, como representante do PSDB, estaria mais próximo ali daquilo que o Batata trouxe pra gente aqui, né, Jabur, de alguém voltado para cá, com o Pedro Tobias, com o próprio Rodrigo Agostinho, que está no PSB e até a pesquisa apontou ele na segunda posição. Seria mais para esse segmento o PSDB? A minha posição pessoal, sim. É isso. A minha posição, óbvio que eu sou o líder desse processo lá dentro, mas eu não vou impor a minha posição pessoal que vai prevalecer. A sua vontade. Não é a minha vontade, né? Mas a minha posição pessoal é exatamente esse, uma aliança de centro-esquerda, né? Exatamente para aumentar esse poder, né, eleitoral, no caso da disputa. Nesse aspecto, olhando o comportamento do Marcos Souza na Câmara Municipal, ele mesmo não sendo chamado, vamos dizer, o PSDB raiz, né?
Você não acha que é um pouco contraditório? Porque se de um lado a tua posição e do partido é de oposição, raramente o Marquinhos tem votado contra a Suelen. Inclusive ele é tido e havido como situacionista dentro da Câmara Municipal. Não é o momento de uma conversa, de um diálogo, de um entendimento, porque eu acho que o Kleber, né, pode testemunhar, nós estamos mais na época agora de quem ficar em cima do muro vai dançar. O Rodrigo Garcia cometeu esse grande erro na eleição passada, falou, eu não estou nem aqui nem ali, e ficou na terceira posição com a máquina na mão. Assim, essa questão da conduta do vereador não é uma coisa assim muito tranquila, né, em termos de partido, quer dizer, porque realmente, eu repito, nós nos reunimos periodicamente, inclusive amanhã temos reunião, a cada 45 dias nós estamos juntos, o Marquinho tem demonstrado participação, ele comparece às reuniões, ele faz os esclarecimentos, ele respeita, assim, vamos dizer, a vida partidária. Na questão da CEI houve um posicionamento explícito do governo, perdão, do partido em relação ao voto, depois ele veio, se explicou, mas enfim. Mas também a gente não acha que não é uma coisa... já estamos 2 anos e meio, 3 anos da atual legislatura, não vamos ficar colocando muita ênfase nisso, mas sim pensar no futuro e realmente tentar montar uma chapa que seja competitiva. Ele provavelmente vai fazer parte da nossa chapa, ele vai ser candidato, ele parece que vai permanecer, parece que vai continuar no PSDB, ele já disse isso, enfim, e não ficar com muita ênfase em relação a isso, mas a nossa posição é de oposição. Pois não, Jabor? Lembrete, o outro vereador da federação também é muito próximo do governo, né? Que é o vereador do Cidadania, o Beto Móveis. Então, tem esse posicionamento da federação ou não, do muito PSDB. Perto não, extremamente perto. Extremamente perto. Então tem esse detalhe também. O outro vereador, se bem que o Caio está falando pelo PSDB e não pela federação, né? Exato, aí é o Cidadania. Mas os dois vereadores são da bancada situacionista. Perfeito, bem, boa lembrança. E mesmo porque o próprio, você pegar o Republicanos, que tem o pastor Edson também, fica para lá e para cá, né, e vota sempre com o governo. Bom, antes da gente ir para a pauta estadual, Caio, o Márcio Teixeira mandou um abraço para você, disse que precisa conversar com você, hein? O Marcinho, um grande abraço ao Marcinho. Eu converso sistematicamente, nós estamos sempre nos encontrando. Eu nem citei ele porque algumas das visitas que eu fiz foram eventuais e com o Marcinho constantemente. Nós estamos sempre conversando por WhatsApp. É um grande companheiro e é quase que do PSDB. É isso aí. Embora ele esteja no Solidariedade. E o Jabor, o Arnaldinho Ribeiro acompanhando a gente, né? Sim, o Arnaldinho sempre na audiência, Arnaldinho Ribeiro, já em pré-campanha vereador, Arnaldinho. Um grande abraço a ele. Bom, antes da gente voltar aqui, nós tivemos um acidente agora no Tangarás, né, Bizarra? Lá perto do zoológico, nós temos imagens aqui. Quero agradecer a nossa audiência pelo envio da imagem. Então, quem estiver ali transitando na região da Unimed e tudo mais ali, um acidente bastante complicado. Então, quem estiver indo para Jaú, né, transitando por ali, muito cuidado que o acidente, por sinal, esses acidentes graves estão acontecendo no nosso entorno, né? Não obstante marginais aí, né, tivemos aqui um problema com um caminhão na última segunda-feira. Ontem à noite, em frente ali ao Sagai, um acidente. Exatamente, também. Então precisamos dar um olhar um pouco para isso. Bom, antes da gente ir para o intervalo, eu coloquei na pauta, e aí, Kleber, queria o teu posicionamento, porque há uma aproximação do Republicanos com cargo dentro do governo Lula. Né? Então teríamos ali o Ministério dos Esportes, seria o destino, né? E aí, o indagado sobre isso, o Tarcísio disse, olha, eu não fico no partido se isso acontecer. Lembrando que para cargo majoritário, o cargo é da pessoa e não do partido. No proporcional, como deputado, vereador, aí o cargo é do partido. Mas o Tarcísio teria total liberdade para sair do partido. Como é que você vê isso, Kleber? Bom, Café, a entrada do Republicanos do governo, importante dizer, já é dada como certo lá em Brasília. Resta apenas definir qual ministério que o deputado Silvio Costa Filho, que é do Silvio Costa, né? Exatamente. Falaram da Ana Moser dos esportes. Sim. Então, definindo isso, o Republicanos então embarca no governo. Em troca, a bancada vai dar mais sustentação ao Lula. Né? Essa é a negociação e a aproximação do governo com o partido
já deu frutos nesses dias. Você viu já o republicanos votando junto com o governo, tanto tomando medidas lá no CPMI do MST, como também aprovou a lei de cotas em definitivo. Então, republicanos já está dentro do partido, ao meu ver. Agora, perder o governador de São Paulo é uma perda muito grande, porque o Tarcísio já disse, se embarcar, ele vai ter uma conversa nesse final de semana com o Marcos Pereira. Está agendada aí esse final de semana uma reunião definitiva do Tarcísio com o Marcos Pereira para definir. O Marcos Pereira tem dito que o partido vai manter as raízes e tal, só que o Tarcísio, se realmente, jamais eu acredito que ele iria para uma base de apoio do Lula. O que é importante a gente lembrar também, que a ida do Tarcísio para os republicanos, não sei se você se lembra como se deu isso. Na verdade, ele ia para o PL, e aí o republicanos sempre tem essa questão de negociar, e estava ali negociando com o Bolsonaro e ameaçou sair da base de apoio do Bolsonaro. Nesse momento, o Bolsonaro, então, acertou para o Tarcísio se filiar ao republicanos, justamente para segurar o republicanos pra poder no governo. Ter essa possibilidade. Exatamente. Então, o PL, nesse momento, deve ser o caminho mais provável do republicanos. Porque ontem surgiu a notícia, né, Jabur, que seria o PP. Eu ouvi até uma entrevista do Ciro Nogueira dizendo que seria um belo quadro. Só que o PP está com o mesmo problema. Há uma aproximação do Fufuca, né? Exato. Vai ganhar o ministério. Que ganharia o ministério. Fufuca, Aí ele teria, o Tarcísio mudaria só de endereço, criaria o mesmo problema, né, Jabur? É verdade. Eu estava lendo agora há pouco no site Metrópolis que a avaliação de alguns assessores próximos ao Tarcísio, dizendo que, em primeiro lugar, ele firmou uma posição contrária, né, que o republicanos vá para o governo Lula, mas deve ser voto vencido, opinião vencida, e esses assessores acreditam que ele pode no futuro fazer esse movimento, mas não imediatamente, não sairia do republicano imediatamente, até porque não teria um sentido prático muito grande, né? Mas agora ele está usando como um instrumento de pressão para tentar evitar essa ida ao governo Lula. E aí, Caio, como é que você vê esse quadro? É uma questão extremamente política, né? E porque realmente é desconfortável, no caso o Tarcísio, que é um dos principais candidatos à presidência da República contra uma candidatura do PT, está fazendo parte de um partido atualmente, né, que vai fazer parte da base. Então, até mesmo por uma questão política e de coerência e de estratégia, é desconfortável para ele. O Kleber trouxe um ponto importante, por que ele não foi candidato? Inclusive, ele deixou de ter votos do 22, né? Não é isso? No primeiro turno, foi até noticiado, porque todo mundo pensava que, porque ele é 10, né, o republicano. Exato. Enfim, então o caminho... Foi uma estratégia de composição, só que aquele negócio esqueceram que o republicano poderia em algum momento mudar de lado. E é como funciona aí os partidos e tal, os interesses partidários da cúpula dos partidos acima, enfim, dos compromissos. Então, mas eu acho que ele tem legenda tranquilamente no PL, se ele for fazer esse movimento, e acho que até fortalece o posicionamento dele no segmento que ele representa. Eventualmente o PSD também, né? PSD, o Kassab. O Kassab adoraria, né? O Kassab, que é o maior pescador de o Kassab é um fenômeno, que ele consegue ser Bolsonaro via Tarcísio aqui em São Paulo e consegue ser Lula no governo federal. E já era assim com Alckmin em São Paulo e Dilma em Brasília. O Kassab foi ministro da Dilma. É um Golbery de Couto e Silva é único. 4 costados do novo milênio. É um animal político único, o Kassab. Ô Jabur, e essa prisão do Silvinei chamou atenção pela forma, né? Nós não estamos aqui questionando decisão judicial, entendeu? Eu sempre aprendi que decisão judicial sendo questiona, cumpre, né? Mas tem coisa meio intempestiva aí, né? O sujeito estava lá, porque a prisão preventiva tem um rigor da lei, né? Tem conceito, preceito. Eu ouvi vários advogados, juristas, né? Falaram que foi completamente fora de momento. Olha, Café,
A ação principal que analisa aquele bloqueio no dia da eleição lá no Nordeste, determinado pelo Silvinei, que era então diretor da Polícia Rodoviária Federal, é grave, é um assunto para se, de fato, discutir, botar muito foco e muita atenção. Agora, a prisão preventiva, no caso dele, que é um dos acusados ou um dos suspeitos, é uma exceção. Prisão preventiva é uma exceção por natureza, né? Ela só deve ocorrer no caso de alguns casos muito específicos, de estar havendo ameaça ao bom andamento das apurações, a possibilidade de o suspeito deixar o país, a possibilidade dele ser um risco para a sociedade. E no caso aí do Silvinei, em que pese a gravidade dos fatos que são imputados a ele, é intempestiva. Está se criando uma jurisprudência, isso na opinião da maioria de juristas respeitados do país, está se criando uma jurisprudência de prisão preventiva que é uma punição antecipada. E não existe presunção de culpa. Aliás, os argumentos para o pedido de prisão preventiva dele foram baseados em suposições. Supostamente, os ex-subordinados dele poderiam não depor, mentir e omitir lá durante a apuração processual. Mas isso é suposição, você não prende ninguém por suposição. A presunção de inocência equivale, não a presunção de culpa. Mas o que fizeram com o Dallagnol não foi muito diferente disso, né? Porque era a presunção de que ele poderia ser condenado e não tinha ainda o processo e caçaram. Né? Então nós estamos vivendo um momento delicado. Né? A justiça não pode viver de presunção, e sim de fatos, de provas e de argumentos e de evidências, talvez. Agora, Kleber, a CPI do MST vem trazendo à tona uma série de questões, inclusive com testemunhos fortes, né, de gente que foi prejudicada pelo próprio movimento. O Zé Rainha não teve como explicar uma série de questões, mas o governo Lula, se sentindo acuado nessa comissão, trocou algumas peças. Havia um pedido para que o Rui Costa, que é do gabinete do governo, da Casa Civil, fosse depor, porque ele tem algumas informações agora, e ele foi governador da Bahia, onde teve invasões. E no movimento político, o Arthur Lira tira a obrigatoriedade do Rui comparecer. No mesmo dia, Gilmar Mendes inocenta ele, tira ele do polo dos kits de robótica. Quer dizer, ali está uma clareza de um movimento do governo Lula que não quer uma investigação aprofundada em relação ao MST, né? A convocação do Rui Costa, que foi cancelada, ele que é ministro da Casa Civil, né? Ele é acusado de ser conivente com as invasões. Quando ele foi governador da Bahia, por exemplo, a Bahia foi estado com mais assentamentos do MST. A Bahia abriga hoje 218 acampamentos e 156 ocupações de grupo, então com mais de 35 mil famílias. Então o Rui Costa, ele é uma pessoa importantíssima, chave até nessa investigação em relação ao MST. Mas o governo quis esvaziar, quis derrubar, né? Isso foi uma atitude do próprio governo federal. Faz uma parte aí essa negociação, ela foi feita uma troca, né? A gente vai nomear já o ministro, né? Tanto do Republicanos quanto do PP, né? Vamos nomear sim, só que em troca eu quero que, para destravar essas nomeações, eu quero que já seja esvaziada essa investigação toda, né? Então é isso que está ocorrendo. Agora, a grande preocupação é que, não convocando essa atitude do Lira, ela pode também já inviabilizar a participação do ministro da Justiça, Flávio Dino, que também está sendo chamado e provavelmente vai lá, só que isso aí pode abrir essa exceção. A bancada do Agro, que reúne 300 deputados federais, foi conversar com o Lira. Eles estão tentando compor, porque são 7 membros que foram retirados, trocados por pessoas que votam com o governo. Então, assim, essa semana vai ser bastante decisiva para ver o que vai acontecer ali nessa CPI, né? O que está cheirando aí é que o Lira também não vai topar prorrogar por mais 60 dias a comissão, então, que seria interessante para dar continuidade. Mas nesse aspecto, um recorte aí, né, Jabur, até eu quero posicionar, porque o Ricardo Salles ontem, que é o relator, disse o seguinte: não faz sentido a gente continuar com a CPI, porque da maneira com que a situação está conduzindo a coisa,
E nós não temos como trazer mais, nós vamos ficar aqui gastando energia, então é bem provável que antecipe para a semana que vem o relatório. Ele teria até um prazo de 40 dias ainda para terminar, mais ou menos 30 dias pela frente. Então, como é que você vê esse posicionamento? É estranho, né? Porque se você não deve nada, né? Por que esse temor todo? É o jogo político mais uma vez em cena, influenciando diretamente num instrumento de apuração, e o Ricardo Salles deve ter dito isso mais até para gerar uma pressão, né? Mas vai ser inútil, vai ser infrutífera. Esse movimento de trazer PP e republicanos para o governo faz com que o PT, de fato, acho que consiga esvaziar a CPI do MST. Eu acho que isso é inevitável e deve acontecer, porque o próprio Ricardo Salles, nas declarações, né, Caio, já joga a toalha. Eu só queria fazer um comentário. Entre os pontos negativos do governo liderado pelo PT, eu acho que a volta desse protagonismo, dessa agitação do MST. Isso é bastante negativo para o país. Só para dar uma observação, o tenente-coronel Zucco, que é o presidente da CPMI, da CPI, né? Nesse caso, CPI. Só no federal. Ele disse que se o republicano se aproximar do governo Lula, ele também deixa o partido. Ou seja, mais um outro nome forte que pode sair do Republicanos. Já anunciou. Nem todo mundo vai concordar com o Marcos Pereira, né? É verdade. Bom, fizemos aí então um panorama geral. E aqui, voltando para o nível local, Caio, o Rui Rocha até pergunta, ele é atuante aqui na política, diretor da Associação Comercial, a gente participa, inclusive, participamos juntos do Fundo de Tratamento de Esgoto, eu fui o primeiro presidente, o Rui foi um braço direito ali importante. Meu colega da tosse. Verdade. E o Rui pergunta, qual a tua opinião sobre uma eventual concessão ali da estação de tratamento de esgoto? Olha, Cafeu, esse tema, primeiro, eu acho o seguinte, um dos maiores... Talvez a maior besteira da atual administração tenha sido o rompimento do contrato que estava em vigor. Você acha que deveria ter mantido com a engenharia? Assim, porque aos trancos e barrancos o processo estava em andamento, 70% da obra já havia sido concluída, havia uma assessoria técnica contratada para dar suporte à prefeitura em relação à complexidade da obra. E aí, de uma forma intempestiva, a administração atual rompe o contrato por uma coisa que, assim, Bauru já está, todo mundo sabe, super atrasado. É uma deficiência muito grande de Bauru. Bauru tem 4% do esgoto tratado. Isso aí é uma exigência. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para a cidade. É uma vergonha, na realidade, é uma vergonha. Coloca Bauru em desvantagem na atração de investimentos. Você sabe muito bem, no mundo corporativo hoje, a cartilha do ESG era o E de Environment, de meio ambiente. Então, o tratamento de esgoto é totalmente em linha com o que as grandes empresas, enfim, esperam de uma cidade. Então acho que foi um erro enorme cometido, grave, inclusive grave, pela administração atual. E surgiu essa possibilidade, aí sim, agora com a assessoria da FIP, que é uma entidade de prestígio, a modelagem de um sistema de concessão do esgoto, né, com o estudo técnico. Eu estive no CIESP recentemente, assisti uma apresentação do economista da FIP, não fui às audiências públicas, mas fui ao CIESP e não tinha muita gente, então foi possível interagir bastante. Fiz até um resumo, até encaminhei para o Jabor. Vamos publicar em breve. Um resumo da apresentação. Então, talvez seja uma solução, quer dizer, precisa ser discutido. Talvez seja uma solução para a gente, uma vez que foi criado essa situação do rompimento, né, por fissuras na obra, porque tem fissura na obra, vai romper um contrato, quer dizer, uma coisa não faz o menor sentido. Talvez seja uma solução, porque a solução é necessária. Agora, uma coisa que eu questiono desde o começo foi a inclusão da drenagem urbana, que também é um problema enorme, né, da cidade, no projeto. O orçamento para o concessionário, o total de investimentos previstos no projeto é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Desse 1 bilhão e 100 milhões de reais, 463 milhões de reais é obra da drenagem. Quer dizer, quase 40% do total que o investidor vai ter que fazer, que inclusive só se iniciaria no cronograma de obras a partir do 6º ano.
Então, talvez, eu até falei, talvez tenha ficado muito ambicioso esse projeto. Mesmo porque fala em 30 anos e foi prorrogar por mais 30, né? Quer dizer, para dar o retorno adequado, né? Se escolhesse, aí o economista me disse assim, mas aí você está abrindo, a cidade estaria abrindo mão de uma possibilidade de resolver um problema que também é crônico, sabe, que o orçamento municipal não tem condições de fazer um investimento desse porte. Que é 1/3 do orçamento. Né? Por outro lado, a preocupação é a oneração da conta de água de água de esgoto para o munícipe, né? A modelagem da FIP foi criada com 90%, a tarifa de esgoto vai representar 90% da tarifa da água. Hoje é 70%, 65% mais 5% do fundo de esgoto. Então teria um incremento. E na modelagem da FIP também, o concessionário assume a gestão comercial e o faturamento das contas de água e de esgoto. Embora ele seja responsável só pelo tratamento de esgoto, ele vai gerenciar também o faturamento e a gestão comercial da água. Enfim, tem coisas... Então, ele falou, não, pode ser feita a modelagem sem incluir a drenagem urbana, porque aí realmente o investimento cai do concessionário e, consequentemente, a tarifa de esgoto talvez fatalmente vai cair, né? O ideal é que ficasse em torno dos 70% que o município já chegamos a pagar paga. 100%, né? Durante a composição do fundo, para cada R$1 gasto de água, gastava R$1 de esgoto. E depois esgoto. foi reduzindo. Foi reduzido com uma legislação do Gazeta, que foi para um recurso transferido para o DAI, e aí fez porque a era composição. 60/40. Agora o fundo de esgoto é bem menor, pequenininho, é 5%. É menor. E 65% hoje é 65% tarifa de esgoto e 5% Que vai- FTE, Fundo de Tratamento de Esgoto. Tá Foi aí que discriminado. foi a composição. Eu acho isso uma coisa importantíssima. Sabe? Porque quando o Clemente imaginou, era 40 para a distribuição, depois foi acrescentado os outros, era 60 e foi acrescentado os outros 40 pontos percentuais. Então, durante a formação do fundo, para cada R$1 gasto de água, nós gastávamos R$1 de esgoto, sendo que 40 centavos para o fundo e 60 centavos. No governo Gazeta houve essa mudança para os 5%. Agora, uma coisa bacana, a FIP já incorporou algumas demandas que surgiram nas audiências públicas, né? Algumas demandas, por exemplo, a renovação da estação de tratamento de água está incorporada, tem um investimento significativo. Troca de hidrômetros também? A troca de hidrômetros. Adutoras. Adutoras, desde a estação de tratamento até a Praça Portugal, 10 quilômetros de adutora. E a troca de hidrômetros do todo o parque, são 155 mil hidrômetros. 155 mil, que teriam que ser trocados a cada 5 anos. Eles só ficariam 5 anos e a cada... A troca disso já aumentaria a receita, porque hoje é um problema, né? É isso, porque o hidrômetro é o interesse do concessionário, porque perde eficiência, perde 10% de eficiência a partir de... Bom, em resumo, 5 anos de você entendeu que há um projeto que pode melhorar, que pode ser o caminho, dadas as Pra condições. gente sair dessa situação. Exatamente, porque já foi a ruptura do contrato, não tem como voltar atrás. Bom, nós estamos chegando na reta final aqui. Caio, então, só para a gente fechar, o PSDB, então, com o Cidadania, está em negociação e há uma preferência de um candidato que não necessariamente é próprio para a Prefeitura de Bauru e, de preferência, alguém do escopo centro-esquerda. Sim. É isso. Sim. Perfeito. Não saiu um candidato aqui, né? Mas deu um indicativo, né, Jabor? O Caio é um grande quadro da política, né? Vai influenciar bastante. Eu aproveitando rapidamente aqui, mandar um abraço pro Adriano Queiroz, fisioterapeuta da Mocidade. Ele gentilmente nos mandou o pão aqui pro café da manhã também, um pão caseiro que tá chegando aí. Perfeito. Você trouxe a manteiga? Esse que tá faltando. Ele mandou um abraço pro Caio também. Um abraço, e Adriano. pro Ricardo Carrijo, que é primo dele, né? Sim, companheiro de samba dele, né? Isso. Que é primo também do Caio. De certa forma é seu primo também. O Carrijo é, mas o Adriano acaba indiretamente sendo também. Caio, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo prazer de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Jabor, um abraço. Um abraço, obrigado. Bom final de semana a todos. Kleber, um abraço para você. Outro para você e outro para quem está em casa. Bom, Café com Política volta na próxima semana, o Cidade 360 na segunda-feira. E para você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente tem um encontro novamente marcado na segunda. Vamos lá então, até segunda. Até. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.